Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. O presidente Lula retirou agora há pouco o dreno inserido na cabeça após uma cirurgia num hospital de São Paulo. Esse é o terceiro procedimento médico a que o presidente foi submetido desde terça-feira. A repórter Caterina Schutte está no hospital e tem as informações ao vivo. Boa noite, Caterina. Oi, Celso. Boa noite para você, para a Salsi, para todos que nos acompanham. Olha, o procedimento de retirada do dreno aconteceu por volta das 19 horas e não houve intercorrências. Lula está lúcido, conversando e se alimenta normalmente. A gente lembra que o dreno foi colocado depois da cirurgia para interromper o sangramento no crânio do presidente, realizada na madrugada de terça-feira. Hoje de manhã, Lula passou por um segundo procedimento que bloqueou o fluxo sanguíneo de uma artéria para evitar que o hematoma volte a sangrar. Segundo os médicos, essa intervenção reduziu para menos de 5% a chance de novos sangramentos. Internado na UTI, Lula recebeu a visita de filhos e netos e conversou com integrantes do governo por telefone. Celso, Salsi. Obrigado, Caterina. 2 homens foram presos em São Paulo, suspeitos de integrar uma quadrilha que fingia ajudar idosos em caixas eletrônicos para roubar o dinheiro das vítimas. Nesta agência bancária, essas 3 mulheres nem desconfiam, mas os 2 homens que estão por perto se passam por cliente e por funcionário do banco. Um deles dá orientações sobre o funcionamento do caixa eletrônico, mas na verdade aproveita para observar a senha, pegar o cartão e fazer saques da conta corrente da vítima. O homem de camisa xadrez, segundo as investigações, também faria parte da quadrilha. Nesta outra agência, uma mulher conversa com o falso funcionário, que usa roupa social. Ele sugere que a cliente do banco vá para outra máquina. Imediatamente, um segundo suspeito muda de caixa eletrônico e começa a acessar a conta da vítima disponível na tela. Hoje, 2 homens foram presos por policiais da Divisão de Crimes Cibernéticos. As vítimas sempre tinham o mesmo perfil. Geralmente eles se aproveitam de uma dificuldade natural que muitas vezes as pessoas de mais idade ou uma pessoa mais simples não estava tendo ali na operação bancária que está tentando fazer. Eles se aproveitam desse momento, eles observam essas pessoas como se fosse realmente, se passando realmente por um funcionário do banco. De acordo com as investigações, a quadrilha fez vítimas em agências bancárias do Rio de Janeiro e de São Paulo. Agia sempre pela manhã, antes do expediente bancário. Ao longo de 6 meses, os criminosos conseguiram sacar mais de R$100 mil das contas invadidas nos caixas eletrônicos. A ação era sempre discreta e rápida. De acordo com a investigação, um dos suspeitos carregava um jornal para guardar o dinheiro sacado. Não conseguimos contato com a defesa dos suspeitos presos. Só no estado de São Paulo, entre janeiro e outubro desse ano, foram registradas 640 queixas de estelionato em agências bancárias. A polícia orienta que os clientes nunca forneçam cartões e senhas para terceiros. Veja agora outros destaques do dia. Médicos dizem que a alta do presidente Lula pode ocorrer segunda ou terça-feira. Saiba como ficam as novas regras depois do Senado aprovar o projeto de lei da reforma tributária. Em São Paulo, empresários temem demissões e alta nos preços caso o governo estadual não renove regime especial de ICMS. No Rio de Janeiro, estelionatários se passam pelo técnico da seleção brasileira para aplicar golpes. E o adeus a Amaury Passos, lenda do basquete brasileiro. Oferecimento, cartão Bradesco, tenha 4 pontos por dólar gasto. Nós voltamos a falar sobre a internação do presidente Lula em São Paulo. Ele se recupera bem do procedimento para evitar novos sangramentos no crânio. Agora à noite, os médicos retiraram o dreno que estava na cabeça dele. A previsão de alta é para o início da próxima semana.
O procedimento realizado hoje pela manhã durou cerca de 1 hora. Numa sala de cateterismo, Lula foi sedado sem anestesia geral. Ele foi submetido a uma embolização de artéria meníngea média. A intervenção, feita por via femoral na região da coxa, tem o objetivo de bloquear o fluxo de sangue de uma das artérias para o hematoma localizado no crânio. O que a gente injeta é como se fosse uma gelatina, umas partículas, na verdade, que entopem esse vaso. O que importa é deixar de chegar o sangue nesse local. A embolização é parte do tratamento do sangramento na cabeça. Na madrugada de terça-feira, Lula passou por uma cirurgia às pressas para drenar o hematoma chamada trepanação. O sangramento foi causado pela queda sofrida pelo presidente há 2 meses. Tirando essa nutrição de sangue, diminui muito o risco do hematoma refazer. Esse risco vai diminuindo exponencialmente no passar dos dias. Então, a cada dia que passa, cai muito esse risco. Hoje, ele está por volta, agora com todo o procedimento, para menos do que 5%. O procedimento não alterou a previsão de alta de Lula. O presidente deve deixar o hospital no início da semana que vem e poderá retornar a Brasília. Mesmo internado desde terça-feira, Lula está à frente da presidência da República. O vice Geraldo Alckmin assumiu os compromissos que já estavam agendados. Está em exercício permanente da atividade da presidência da República, tem falado, vocês viram, falou com o vice-presidente Alckmin. Eu, particularmente, tenho conversado com a equipe médica. Nas redes sociais, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que recebeu uma ligação do presidente no fim da tarde. Lula pediu atualizações do dia e de como está a pauta do governo no Congresso. Eu acredito que nos próximos dias mesmo, no hospital, ele vai conversar com as pessoas, com os assessores, isso é natural, né? Visto que, veja, ele está sentado, conversando, comendo, andando para lá e para cá. Lula está na UTI, acompanhado da primeira-dama. Desde ontem, ele recebeu as visitas de filhos e netos. Ele está muito bem e apto a praticar qualquer ato de vida civil, ato de manutenção da vida, ele está cognitivamente íntegro. A única coisa que a recomendação médica é que ele não se esforce nem física e nem mentalmente. No Rio de Janeiro, blindados da Marinha reforçam a segurança na região do Hospital Naval, onde uma médica morreu atingida por uma bala perdida. O laudo da perícia indicou que o disparo partiu de uma comunidade vizinha. A ocupação da Marinha conta com o apoio de 8 blindados. Ao todo, 250 fuzileiros navais foram escalados. A Marinha tem, as Forças Armadas têm o direito de exercer a segurança ao redor das suas unidades militares. Os militares também devem auxiliar a polícia nas buscas pelos envolvidos na morte da médica e capitão de mar e guerra Gisele Mendes de Souza, atingida por uma bala perdida dentro da Escola de Saúde da Marinha, nos fundos do Hospital Naval Marcílio Dias. Naquele momento, acontecia uma operação policial na região. Qualquer pessoa pode, pela Constituição, fazer uma prisão em caso de flagrante. Mas estamos em coordenação também com as polícias, os órgãos de segurança. Em caso de flagrante, nós vamos atuar conforme preconizado a lei. A ação é diferente de outras ocupações da Marinha no Rio. Em 2017, blindados foram posicionados nos acessos à comunidade da Rocinha. A medida fazia parte do Decreto de Garantia da Lei e da Ordem, assinado pelo então presidente Michel Temer para ajudar a conter a escalada de violência no estado. De acordo com a Marinha, a ocupação deve continuar por tempo indeterminado para garantir o funcionamento do hospital e a segurança de funcionários e pacientes. Um laudo da perícia confirmou que a escola de saúde foi atingida por pelo menos 3 disparos, vindos do alto da comunidade do Gambá, que é vizinha ao hospital. 2 dos tiros acertaram a parede lateral da escola de saúde. O terceiro atravessou a janela do auditório, onde Gisele participava de uma cerimônia e perfurou uma cortina. Um fragmento do projétil foi encontrado na sala. O corpo da militar foi cremado hoje em cerimônia fechada para familiares e amigos. Uma cratera se abriu no canteiro de obras de uma nova estação do metrô, no centro de São Paulo.
Nesse vídeo, gravado por vizinhos da construção, é possível ver o desabamento da parede de um teatro que já estava isolado. A cratera se formou por causa da passagem do Tatuzão, máquina que abre os túneis do metrô embaixo da terra. Os trabalhos de reparo da tubulação de água que se rompeu vão começar assim que a área for liberada. Ninguém ficou ferido. O Senado aprovou o texto que regulamenta a reforma tributária. O Luiz Fara Monteiro tem os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Muito boa noite a você, a Salsi e a todos que acompanham o JR. A proposta sofreu mudanças no Senado e agora tem que voltar para análise na Câmara dos Deputados. Por 49 votos a 19, o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária foi aprovado no Senado. A inclusão das armas de fogo no grupo de produtos e serviços que pagam mais impostos foi rejeitada. O placar a favor da taxação foi de 32 a 31. Qual a essência do princípio do imposto seletivo? O imposto seletivo existe para inibir, não tem caráter arrecadatório. No Rio de Janeiro, só esse ano foram apreendidos 604 fuzis, só pela Polícia Militar. Sabe quanto o Estado do Rio de Janeiro arrecadou de ICMS com isso? Zero. O relator, senador Eduardo Braga, lembrou que o texto vai ser atualizado nos próximos anos. Nós estamos muito otimistas de que estamos entregando ao Brasil uma reforma que o Brasil sonha e espera por muitos anos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera que o texto seja aprovado ainda neste ano pela Câmara. O presidente da Casa, Arthur Lira, cancelou todas as comissões para dar prioridade ao plenário. Ele ainda tem uma semana, uma vez que são pequenos detalhes que divergem o texto da Câmara do Senado, de aprovar ainda esse ano para a sanção do presidente Lula uma reforma tributária que tanta gente lutou e ficou pelo caminho, está se tornando realidade. Antes do cancelamento das reuniões das comissões da Câmara, a Comissão Mista de Orçamento aprovou todos os 16 relatórios setoriais para o orçamento do ano que vem. O texto prevê déficit zero, ou seja, mesmo valor de arrecadação e de despesas, 5 trilhões e 800 bilhões de reais. E com o presidente Lula internado, o vice-presidente Geraldo Alckmin comandou hoje a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável. Alckmin anunciou investimentos de 468 bilhões de reais entre recursos públicos e privados para a quinta etapa do plano da Nova Indústria Brasil. O programa é voltado à transição energética. Nessa reunião, a Petrobras anunciou uma assinatura de contratos no valor de 16 bilhões e 500 milhões de reais para o setor da construção naval. Ainda nessa edição, eu volto com mais notícias direto da redação do JR aqui em Brasília. Celso. Obrigado, Fara. Até já. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuva intensa para 16 estados. Hora de conversar com a Giovana Rizardo para saber quais regiões merecem atenção. Oi, Giovana, boa noite. Boa noite, Salsi. As áreas de instabilidade estão em boa parte do país. Celso, boa noite. E uma boa noite para você que nos acompanha. A combinação de umidade e de altas temperaturas deve estimular a formação de nuvens carregadas num corredor que vai do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, tem alerta para temporais com raios a partir da tarde, máxima de 32 graus. Na capital paulista, tempo firme e esquenta até 29. A chuva fraca aparece à noite. Já em Teresina, o sol aparece e os termômetros chegam aos 36 graus. Hoje, o maior volume de chuva caiu sobre a Bahia e Goiás. Pelas imagens de satélite, dá para ver que as instabilidades estão concentradas na região central. Amanhã, uma área de baixa pressão deve colocar os estados da região sul na rota dos temporais. Já no norte do país, a zona de convergência intertropical mantém as instabilidades sobre o Amapá. Nesta sexta-feira, faz até 27 graus em Florianópolis, no Rio de Janeiro e em Porto Velho, 31, em Aracaju, 30 graus e em Palmas também. Vamos ao Tempo Delivery agora. O Marcelo é de Goianinha, no Rio Grande do Norte. Olá, seja bem-vindo, Marcelo. Amanhã o sol aparece entre nuvens e esquenta até 33 graus.
No sábado, chuva rápida pela manhã e o tempo abre. No domingo, faz até 30 graus e tem previsão de chuva passageira. A Renata é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Bem-vinda, Renata. Sexta ensolarada e quente, faz até 32 graus. No fim de semana, o tempo vira e tem alerta para temporais com raios e ventania. Máximas de 31 e 25 graus. Participe do nosso Tempo Delivery. Nas redes sociais, coloque o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Salce Celso. Obrigada, Giovana. Veja a seguir, gastos com combustíveis representam mais de 6% da renda média dos brasileiros. Bares e restaurantes de São Paulo temem mudança na cobrança de impostos. Comer fora de casa pode ficar mais caro a partir do ano que vem. Bares e restaurantes de São Paulo podem enfrentar uma alta de 300% de ICMS, caso o governo do estado não renove o regime especial de tributação. Empresários do setor acreditam que esse aumento vai atingir mais de 500 mil empresas e colocar em risco mais de 1 milhão de empregos. O Fábio tem 12 anos de casa. No bar, no centro histórico de São Paulo, a tradição é servir pratos fartos. Olha, a gente fez pratos mais populares, pratos executivos, para poder atender um público mais acessível da região. O negócio sobrevive em boa parte porque bares e restaurantes no estado de São Paulo têm a alíquota reduzida de ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Há 31 anos, o setor utiliza um regime especial de tributação. A redução de tributos termina em 31 de dezembro e o governo de São Paulo analisa a extinção de incentivos fiscais para elevar a arrecadação anual entre 15 e 20 bilhões de reais. Nós temos o medo que isso venha, com certeza vai acarretar assim, um impacto muito grande no nosso cardápio, na parte de funcionários, não vamos ter que mexer. A previsão do setor de bares e restaurantes é que, caso o benefício seja extinto, a alíquota de ICMS vai passar de 3,2% para 12%, a maior do país. A mudança pode reduzir investimentos e mexer no bolso do consumidor. Grandes redes, grandes cadeias internacionais vão para outros estados, porque aqui ele vai ser tributado 4 vezes mais que o Rio de Janeiro ou Minas Gerais, por exemplo. O custo da alimentação de quem vai numa pizzaria de um porte melhor, num restaurante, um bar mais sofisticado, vai ter um impacto de cerca de 7% até 14% de aumento já no dia 1º de janeiro. Em nota, o governo do estado informou que até o final do ano está prevista a avaliação de mais 198 benefícios de ICMS e que quase a totalidade do setor de bares e restaurantes é contemplada pelo regime do Simples Nacional. O setor afirma que haverá redução dos postos de trabalho caso não permaneça o incentivo fiscal. Quanto maior a empresa, mais empregos ela gera. E o consumidor, quando vai entrar num bar, num restaurante, ele não pergunta qual é o regime tributário daquela empresa. 6 em cada 10 brasileiros pretendem comprar presentes de Natal. E a previsão é que a data movimente cerca de 50 bilhões de reais. Assunto para Patrícia Lages. Oi, Patrícia, boa noite. Comprar é bom, todo mundo gosta, mas não dá para começar 2025 devendo, né? Não dá não, Celso. Se bem que dever é fácil, né? Boa noite para você, boa noite, Celso. Boa noite para você de casa. É preciso ficar de olho no orçamento, principalmente para quem pretende parcelar as compras. Uma pesquisa revela que 29% dos entrevistados vão usar o cartão de crédito. E o motivo para praticamente 8 de cada 10 desses consumidores é poderem parcelar as compras. Nesse caso, há uma questão comportamental muito importante. Quando o consumidor compra parcelado, acaba gastando mais do que quando paga à vista. Isso porque o valor considerado é o da parcela e não o do total da compra. Além disso, os parcelamentos aumentam o risco da inadimplência. O levantamento mostra ainda que o valor médio a ser gasto por consumidor está estimado em R$ 446, um número 15,8% maior do que no ano passado. E quais os cuidados que o consumidor deve ter para não se endividar? Vamos lá, Salsi.
Olha só, a dica é definir o valor que poderá ser gasto tanto com presentes quanto com as festas e com outras despesas, como roupas, por exemplo. Mas antes disso, é preciso considerar as contas de início de ano, como o IPTU, o IPVA e as despesas escolares, matrícula, uniformes e materiais. Uma forma de fazer isso é reunir todas as contas do início de 2024 e estimar os valores para o ano que vem, reservando parte dos recebimentos do final deste ano para o pagamento dessas despesas extras. Assim, dá para comemorar a chegada de 2025 com um pouco mais de tranquilidade e sem apertos. Celso. Dicas preciosas, hein, Patrícia? Obrigada. Ok, Patrícia. A Austrália anunciou que vai criar um novo imposto se as grandes empresas de tecnologia se negarem a pagar pelas notícias veiculadas nas plataformas. A medida deve ser adotada a partir do ano que vem e vai valer para empresas que faturam mais de R$1 bilhão por ano no país. É o caso do Google e da Meta, dona do Facebook e do Instagram. O valor do imposto ainda vai ser definido e deve ser repassado para a imprensa local. A Meta e o Google faturam alto com o conteúdo produzido por empresas de jornalismo profissional. As empresas criticaram o que chamam de interferência do governo. Ainda hoje, Donald Trump é escolhido como a personalidade do ano pela revista Time. Estelionatários se passavam por Dorival Júnior para aplicar golpe em jogadores no Rio de Janeiro. Benjamin Netanyahu agradece o presidente paraguaio por transferência da embaixada em Tel Aviv para Jerusalém. O Banco Central vendeu mais de 4 bilhões de dólares hoje para tentar segurar a cotação. Ainda assim, a moeda americana voltou a valer R$ 6. A alta foi de 0,69%. Já o principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 2,74% e fechou aos 126 mil pontos. O mercado repercutiu o aumento da taxa básica de juros e a sinalização de novas altas nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária. Um estudo aponta que os gastos com combustíveis representam mais de 6% da renda média dos brasileiros que têm carro. Só o preço da gasolina subiu mais de 8% neste ano e o álcool mais de 15%. Antes de parar em um posto, olhos atentos ao custo do combustível. Tem que olhar, porque senão, se você não olhar, você acaba saindo prejuízo. Tem que olhar o preço, dependendo do valor, a gente passa reto. Tem muita gente que há um bom tempo não consegue encher o tanque. Hoje mesmo eu coloquei 50, mas assim, para rodar 2 dias e olhe lá. Eu já não vejo tanque cheio há muito tempo. Vai colocando de pouco em pouco e assim vai indo. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a um levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE. O estudo identificou um aumento acumulado de 8,3% neste ano no preço da gasolina e de mais de 15% no álcool. Segundo o estudo, o gasto com combustível chega a comprometer mais de 6% da renda da família. Na prática, encher com gasolina o tanque de um carro popular passou de R$ 312 para mais de R$ 340. Diferença que pode fazer falta no final do mês, principalmente para quem depende do carro para trabalhar. É o caso do Douglas, que roda mais de 70 quilômetros todos os dias. Depende do carro, está cada vez mais caro. Para trabalhar na rua está difícil. O estudo avaliou mais de 30 mil postos de combustíveis no país para descobrir onde dá para economizar. No Pará, Maranhão, Ceará, Piauí, Alagoas e Rio Grande do Sul, a gasolina pesa menos no bolso. Já no Acre, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e no Paraná, o etanol é o mais vantajoso. Hoje, essa relação no Brasil é indiferente quando a gente compara a média, mas ela depende muito dos estados. Em particular, em São Paulo, no estado de São Paulo, atualmente o álcool é relativamente mais barato do que a gasolina. Foi preso, no Rio de Janeiro, o chefe de uma quadrilha que se passava pelo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, para aplicar golpes virtuais. Estelionatários criaram um perfil falso e usaram até a inteligência artificial para simular a voz do treinador. Os alvos eram jogadores de futebol.
Lucas de Oliveira Eduardo foi preso em flagrante em Itaperuna, região noroeste do Rio. Ele é suspeito de chefiar uma quadrilha de estelionatários que se passava por pessoas ligadas ao futebol para pedir doações. Por meio de aplicativos de mensagens, os golpistas entravam em contato com a vítima e alegavam que o dinheiro seria repassado para doentes graves à espera de cirurgia ou desabrigados das chuvas no sul do país. Acabava que muitos desses jogadores, recebendo uma mensagem de uma pessoa com a foto que era alguém do ciclo pessoal dele, muitas vezes um ex-treinador, ou até um amigo pessoal, acabavam fazendo essas doações, acabavam colaborando com quantias muito altas. De acordo com as investigações, o jogador William Gomes, do São Paulo, foi enganado e teve um prejuízo de R$ 8.500. Segundo a polícia, a quadrilha criou um perfil falso do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, para aplicar os golpes virtuais. Além da foto, os criminosos utilizavam a inteligência artificial para simular a voz do treinador e assim ganhar a confiança das pessoas que recebiam as mensagens de áudio por aplicativo. O advogado de Dorival Júnior disse que ele colaborou com a polícia e teme que outras pessoas tenham sido lesadas. No depoimento, Dorival manifestou a vontade de representar criminalmente contra o autor do golpe. Só faça a transferência se você tiver certeza de quem é o destinatário, porque senão você pode estar sendo vítima de um golpe. A defesa de Lucas de Oliveira Eduardo não foi encontrada. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou 5 sócios e gestores do grupo 123 Milhas. Eles são suspeitos de induzir consumidores ao erro e de praticar atos fraudulentos. A investigação apontou que no fim de 2022, os diretores do Grupo Econômico 123 Milhas sabiam da inviabilidade do modelo de negócio com a venda de pacotes da linha Promo e, mesmo assim, optaram por manter as atividades. Mais de 800 mil pessoas foram lesadas. Os valores investidos em publicidade, que eram valores bilionários, eram contabilizados como ativos e não como passivos, como deveriam ser. E então, como ativos, a empresa tinha ali um falso balanço positivo. 5 sócios que controlam a 123 Milhas foram denunciados. Segundo o Ministério Público, os denunciados causaram prejuízo de mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais a consumidores e credores. Eles também teriam lavado mais de 11 milhões de reais por meio da empresa de publicidade. Os sócios podem responder por crimes contra as relações de consumo, fraude, favorecimento de credores e lavagem de dinheiro. As penas podem passar de 30 anos de prisão. Ellen foi uma das vítimas da empresa. Há 18 meses, ela comprou 10 passagens aéreas para ela e para os primos. O destino seria o Rio de Janeiro. Simplesmente não leva em consideração, além do prejuízo financeiro, o nosso dano emocional. Em nota, o grupo 123 Milhas negou que tenha praticado qualquer crime ou que tenha agido de má fé contra clientes. O grupo afirmou ainda que os gestores estão contribuindo com as autoridades. Faltando uma semana para o recesso, a Câmara dos Deputados vota somente o pacote de segurança pública. Vamos retomar o contato agora com Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Oi, Fara. Oi, Salcio. Olha, curiosamente, outros temas importantes como emendas parlamentares, medidas de corte de gastos e orçamento seguem travadas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, finalizou hoje a votação do pacote de pautas ligadas à segurança pública. Entre os projetos de lei aprovados em plenário nesta quinta, está o que amplia o tempo máximo de prisão de 30 para 40 anos. Também foi aprovado por ampla maioria o projeto de lei que cria um cadastro nacional de pedófilos, que será organizado pelo Conselho Nacional de Justiça e disponibilizado na internet. A proposta também permite a castração química dos condenados e agora segue para apreciação do Senado. Está aprovada a emenda. Lira cancelou as sessões das comissões na próxima semana. O objetivo é concentrar os trabalhos na regulamentação da reforma tributária. A preocupação do governo está principalmente no pacote de corte de gastos e no orçamento de 2025, que o executivo gostaria que avançasse ainda este ano.
Porém, diante das incertezas em relação às emendas parlamentares, sem acordo sobre o conteúdo e com apenas uma semana de funcionamento do Legislativo, o cenário segue incerto. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, coronel do Exército Marcelo Câmara, prestaram depoimento hoje na Polícia Federal, aqui em Brasília. Os depoimentos fazem parte do inquérito sobre o suposto planejamento de um golpe de Estado e de assassinato de autoridades, como o presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Valdemar Costa Neto e Marcelo Câmara foram interrogados sobre a participação do juiz federal Sandro Nunes Vieira na elaboração de um relatório que questionou o resultado das eleições de 2022. O documento indicava supostas irregularidades nas urnas eletrônicas, o que nunca foi comprovado. Segundo a Polícia Federal, Vieira teria atuado de forma ilegal ao assessorar o PL na representação eleitoral contra as urnas. Ele está afastado das funções por decisão do Conselho Nacional de Justiça e também prestou depoimento nesta quinta-feira. Procuradas, as defesas de Valdemar Costa Neto e de Sandro Vieira não quiseram se pronunciar. A defesa do coronel Marcelo Câmara disse que ele prestou todos os esclarecimentos e que ele é uma testemunha importante no processo. Jair Bolsonaro nega qualquer envolvimento com a suposta trama golpista. A área técnica do Tribunal de Contas da União recomendou que a Caixa Econômica Federal bloqueie 6 bilhões de reais do programa PED Meia. Segundo a auditoria, esse programa está sendo financiado fora do orçamento da União, desrespeitando as regras fiscais. A recomendação não é definitiva e ainda vai ser analisada por outras áreas do tribunal. O Ministério da Educação afirmou que todos os aportes feitos para o programa foram aprovados pelo Congresso Nacional e cumpriram as normas orçamentárias. O PED Meia é um programa que prevê o pagamento de até R$ 9.200 a estudantes de baixa renda durante todo o ensino médio. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar r7.com. A gente volta ao estúdio do JR em São Paulo. Celso e Salsi. Obrigada, Fara. O presidente do Paraguai está em Israel para participar da cerimônia de inauguração da embaixada em Jerusalém. Antes, a representação diplomática ficava em Tel Aviv. Hoje, o exército israelense atacou alvos na Síria para proteger as fronteiras do país. As imagens divulgadas por Israel mostram os bombardeios. Bases aéreas, portos e estoques de armas foram atacados. O premier, Benjamin Netanyahu, disse que a intenção é proteger Israel de possíveis ataques terroristas vindos da Síria. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, está em Israel para negociar o acordo de cessar-fogo com o Hamas. Nesta quinta-feira, uma cerimônia marcou a reabertura da Embaixada do Paraguai, que foi transferida de Tel Aviv para Jerusalém. A mudança reafirma o reconhecimento da cidade como capital de Israel. O evento contou com a presença do presidente do Paraguai e de autoridades israelenses. Não é uma decisão fácil fazer essa transferência, mas representa o princípio de valores e o sentimento da população paraguaia, afirmou Santiago Penha. E um sentimento generalizado da população paraguaia. A Confederação Israelita do Brasil esteve no evento. Este suporte, neste momento, tem um significado talvez muito maior do que o reconhecimento só de Jerusalém como a capital do Estado de Israel. Apoiar Israel não significa deixar de apoiar um Estado palestino. Apoiar Israel é apoiar Israel nessa luta contra esse mundo fanático, nessa luta contra a intolerância. Veja a seguir. Turista argentino é baleado ao entrar por engano em comunidade no Rio de Janeiro. E no futebol, qual será o destino de Dudu, agora ex-jogador do Palmeiras? Donald Trump foi escolhido pela segunda vez como a personalidade do ano pela revista Time. Tocar o sino na abertura do pregão da Bolsa de Valores de Nova York foi uma espécie de comemoração para Donald Trump. Pela segunda vez, o republicano estampa a capa da prestigiada revista Time. A primeira foi quando ele foi eleito presidente em 2016. A revista destaca a trajetória política de Trump, a vitória nas eleições presidenciais e como ele se manteve firme depois de uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia. Na política, Trump segue com foco na transição de governo.
25 ordens executivas, o equivalente a decretos presidenciais, devem ser assinadas no primeiro dia de mandato, em 20 de janeiro. O novo presidente já afirmou que pretende remodelar a política americana em temas como energia e imigração. Uma pesquisa divulgada pela agência de notícias Reuters apontou que 53% da população americana defendem a deportação de imigrantes ilegais. Cartazes elogiando o assassinato do CEO de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos foram espalhados pelas ruas de Nova York. Fotos de executivos da área da saúde estampam os cartazes com a mensagem de procurado. Autoridades temem que as imagens possam estimular novos atos de violência. Na semana passada, Brian Thompson, CEO da United Healthcare, foi assassinado em frente a um hotel de luxo na cidade. De volta ao Brasil, a Câmara dos Deputados vai analisar o texto aprovado pelo Senado que regulamenta a inteligência artificial. O projeto traz inovações importantes. O marco regulatório aprovado no Senado define regras para o uso da inteligência artificial, semelhantes a práticas adotadas em outros países. O projeto, relatado pelo senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A inteligência artificial precisa encontrar limites, ela precisa ter transparência, responsabilidade, ética, deveres, métodos que imponham a intervenção humana. Na inteligência artificial, ela é algo formidável, mas que precisa realmente ter uma lei que a regulamente. E essa razão de ser foi uma grande vitória do Senado Federal também, a sua aprovação no decorrer dessa semana. E agora entregamos à Câmara dos Deputados, obviamente um trabalho que pode ser que seja para o ano que vem. Então é de se comemorar também e enaltecer o trabalho do Senado na aprovação da inteligência artificial. Foi um processo muito longo, de muito debate, onde a gente tentou garantir direitos e, ao mesmo tempo, manter a capacidade de investimento, tecnologia e inovação para que a inteligência artificial no país seja uma ferramenta de melhoria de qualidade de vida e um ambiente seguro para que as pessoas possam ter no mundo digital mais um apoio para o fortalecimento econômico e social. Pelo texto, algumas condutas ficam proibidas. O uso da inteligência artificial para a criação de armas letais sem intervenção humana. A criação de sistemas que produzam ou disseminem pornografia infantil. O uso de algoritmos para manipular os usuários. Um dos principais pontos do projeto é a remuneração de conteúdos protegidos por direitos autorais para treinamento ou desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. O pagamento deverá ser feito pela plataforma ou agente de inteligência artificial que fizer uso desse tipo de conteúdo. Imagens, voz, áudio ou vídeo de pessoas só poderão ser usados com consentimento do autor e, mesmo assim, respeitando a intimidade e a privacidade das pessoas. As plataformas que descumprirem essas regras estarão sujeitas a multas de até 50 milhões de reais ou 2% do faturamento bruto. A fiscalização será feita pelo Banco Central, Anvisa, Anatel e outras agências reguladoras. Será criado ainda um Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, que vai ser coordenado por uma autoridade escolhida pelo governo. O que a gente precisa fazer é preservar os impactos positivos e dar conta dos impactos negativos, evitar que haja discriminação, evitar que haja decisões que sejam tomadas sem que aquelas pessoas afetadas por essas decisões entendam o que aconteceu propriamente e garantindo, sobretudo, que os diferentes sistemas respondam de acordo com o risco que ele pode causar a nós. Um turista argentino foi baleado ao entrar por engano em uma comunidade da zona norte do Rio de Janeiro. Gaston Fernando, de 51 anos, dirigia o carro quando o GPS indicou que ele entrasse em um morro no Rio Comprido. Gaston foi atacado a tiros e bateu o carro contra um muro. Ele foi socorrido por bombeiros e levado a um hospital. A vítima é ex-secretário de Turismo de Bariloche. O quadro clínico é considerado gravíssimo. Um ônibus elétrico tombou e pegou fogo esta tarde no centro de São Paulo. 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma idosa que foi socorrida e levada ao hospital. Uma árvore caiu sobre 2 veículos e uma moto hoje em Belém. Não chovia na hora da queda. A árvore também derrubou 3 postes de luz. Por segurança, a distribuidora desligou parte do fornecimento de energia na região. Ninguém ficou ferido.
O Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a Covid no calendário nacional de vacinação para gestantes e pessoas acima de 60 anos. As grávidas devem tomar uma dose a cada gestação e os idosos uma a cada 6 meses. Também houve mudanças no esquema da imunização infantil. Crianças de 6 meses a 5 anos vão tomar 3 doses da vacina da Pfizer. O uso de bioinsumos para aumentar a produtividade e combater pragas no campo tem crescido no país. Este mês, o Congresso Nacional regulamentou a produção e a venda desses produtos. Nessa época do ano, a lavoura de feijão é o cartão de visitas na fazenda do Seu Hélio, que fica em Planaltina, no Distrito Federal. Por aqui, um dos maiores aliados na produção são os bioinsumos, produtos à base de micro-organismos como bactérias e fungos, que ajudam na nutrição e no desenvolvimento das plantas. A gente faz esse tratamento quando? Na semente, usando aqui uma bactéria que faz produzir essas bolinhas aqui, ó. Pega o nitrogênio do ar e esse nitrogênio, para nós aqui nessa lavoura de feijão, ele representa 40% da ureia que nós íamos importar dos russos. Então isso é uma economia muito grande, tudo é em dólar que vem. Aqui na fazenda do Seu Hélio, há 10 anos ele usa insumos biológicos para manter a saúde da lavoura. E hoje, 40% dos produtos que são aplicados na plantação são bioinsumos. No laboratório da biofábrica, fungos são analisados e multiplicados para virarem insumos. Ele vai virar isso aqui, daí já tem a matéria-prima, mistura com água e aí o produto vai sair assim lá no final, igual esse daqui. E aí depois ele vai para o campo. Também no Distrito Federal, o Jean produz hortaliças e frutas orgânicas com bioinsumos. Se você produz seus micro-organismos na propriedade e usa rapidamente dentro do prazo recomendado, tende a ter uma maior efetividade desses produtos no campo. No campo, os bioinsumos são usados principalmente para deixar o solo mais fértil e garantir a biodiversidade da terra. Mas eles também ajudam no controle de insetos, pragas e até algumas doenças. Aqui nessa fazenda, uma vez por semana, o bioinsumo é aplicado nessa estufa de berinjela. É uma forma de evitar a proliferação de doenças e garantir a qualidade do produto. É uma planta que ela vai ter mais vigor, ela vai ter um crescimento melhor, desenvolvimento melhor. Você vai produzir mais com a mesma área. Os bioinsumos são usados em toda a propriedade, que é uma das maiores produtoras de hortaliças orgânicas do país. Essas espumas, todo o processo é o processo biológico acontecendo, né? De multiplicação das bactérias, que é o que a gente quer, o que a gente precisa efetivamente, de melhoria de qualidade de alimento que nós vamos produzir no campo. No início deste mês, o Congresso Nacional aprovou o Marco Legal dos Bioinsumos, que regulamenta a produção, o uso e a comercialização. Uma das regras é a isenção de registro para quem fabrica esses produtos para o uso próprio, mas a venda fica proibida. O projeto aguarda a sanção do presidente Lula. Estabelecimento de um marco regulatório para produção, uso, comercialização, transporte de bioinsumos, ele é um divisor de águas dentro da agropecuária brasileira. Ele vem colocar o produtor dentro da legalidade, vem trazer segurança jurídica para a sua produção, para garantir que esse produto tenha qualidade, que ele tenha proteção aos consumidores, que ele não venha trazer dano ao meio ambiente. Para quem está diariamente nas lavouras, a regulamentação dos bioinsumos é o caminho para um futuro ainda mais inovador no campo. O bioinsumo para nós, essa aprovação do Senado agora de poucos dias, foi uma bênção para nós. Nós temos essa segurança agora aprovada e que nós vamos continuar fazendo esse trabalho. Começou a dança das cadeiras nos grandes clubes brasileiros. Hoje, um ídolo do Palmeiras confirmou que está de saída. Assunto para Paloma Totti. Oi, Paloma, boa noite. Quer dizer que o atacante Dudu não é mais jogador do Palmeiras e a gente já sabe em qual time ele vai jogar no próximo ano? Nada oficial ainda. Boa noite para vocês, boa noite para você. Dudu deve ir para o Cruzeiro. Se a contratação for confirmada, ele vai voltar a jogar no clube que o revelou.
Dudu, de 32 anos, tinha contrato com o Palmeiras até o fim de 2025, mas assinou a rescisão hoje. Ele jogou 10 anos no clube e conquistou 12 títulos. Nas redes sociais, o Palmeiras agradeceu Dudu, o atleta com mais partidas pelo Alviverde neste século e um dos mais vitoriosos da história palmeirense. A Justiça da Suécia arquivou a investigação de estupro contra o jogador francês Mbappé. Segundo o Ministério Público do país, a ausência de provas contra o atacante impediu o avanço do processo. O caso teria acontecido no hotel onde Mbappé se hospedou numa viagem de folga a Estocolmo, capital da Suécia, em outubro. O jogador sempre negou as acusações. A identidade da suposta vítima não foi revelada. Morreu hoje em São Paulo Amaury Passos, um dos maiores jogadores de basquete da história do país. Ele tinha 89 anos e conquistou 2 mundiais com a seleção. A história do basquete brasileiro foi escrita pelas mãos dele. Conhecido pela habilidade e versatilidade, Amaury Passos inspirou gerações. Ele se destacava na época de ouro da seleção, que ainda contava com Vlamir Marques, Rosa Branca, Algodão e o Biratã. Amaury tinha 18 anos, eu tinha 17. E ali então começou a nossa carreira. O técnico Canella encantou-se com aquela dupla, né? Amaury é um desses fenômenos no Brasil que a gente fabrica e não produz mais. Amaury foi bicampeão mundial. Em 1959 contra o Chile e em 1963 diante dos Estados Unidos. Ele é o único atleta até hoje a ser eleito 2 vezes o melhor jogador da competição em posições diferentes. Os títulos já falam por ele e realmente ele foi de uma fase, pertenceu a uma fase muito boa do basquete brasileiro, que tinham grandes atletas, grandes jogadores, grandes técnicos. Ídolo do Corinthians, Amaury Passos foi homenageado com um busto aqui no Parque São Jorge no fim de outubro. Ele foi bicampeão brasileiro e sul-americano pelo clube, além de 3 vezes campeão paulista e 5 vezes campeão paulistano. Um legado que jamais será esquecido. O Amaury era um gênio do esporte. Ele poderia ter sido jogador da seleção brasileira de vôlei, inclusive. Para nossa felicidade, ele escolheu o basquete e ajudou a construir uma trajetória incrível do basquete brasileiro, que vai de 1948 a 1964. O jogador de 1,91 m de altura está eternizado no Hall da Fama do esporte. A causa da morte não foi divulgada. Amaury havia completado 89 anos ontem. Essas foram as notícias do esporte. Eu fico por aqui. Salce Celso. Obrigada, Paloma. Ok, Paloma. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com as emoções de Força de Mulher. E logo após Gênesis tem eliminação em dose dupla ao vivo em A Fazenda. Não perca. Entre no r7.com e vote no seu peão preferido. Uma boa noite para você. Boa noite.